Graças e paz, irmãos. Amém. Essa mensagem é justamente referente ao tema do mês dos homens, que é Jeremias capítulo 18, tá? Jeremias capítulo 18, vamos pensar um pouco sobre esse texto, tá? Parar um pouquinho para pensar sobre esse texto, ver o que Deus realmente quer falar conosco. Deus, ele está sempre falando, né? Ele está sempre dizendo algo. É a nossa insensibilidade que não percebe isso. É a nossa inconstância que não percebe isso. Mas Deus, ele sempre está falando, sempre, tá? Jeremias capítulo 18, versículos do 1 ao 6, é o que a gente vai meditar um pouquinho. Vou ter uma pitadinha de teologia aqui, uma visão teológica, mas hoje é uma mensagem reflexiva. É algo que Deus vem trabalhando no meu coração sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. É um texto bastante conhecido e eu espero que Deus de alguma forma fale ao coração dos irmãos através desse texto novamente. Quem nunca ouviu uma mensagem sobre Jeremias capítulo 18, né? O texto do oleiro, do vaso, Deus quebra e às vezes não quebra. E isso é por sua soberana vontade. E Deus, ele faz o que lhe apraz. E isso é soberana vontade. Tá bom? Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 6, vou pedir que os irmãos leiam aí nas suas traduções, nas suas versões, mas que essa mensagem venha a ser a mensagem de Deus para você agora, tá bom? 1, 2, 3, fique à vontade. Não aleluias, aleluia. A gente aprendeu com o pastor, é o vício da linguagem, é o vício, mas vamos lá. Eu queria que vocês colocassem a mão no seu coração agora e fizessem uma oração para o Senhor. Eu não tenho um tema aqui não, mas a gente vai tentar fazer algo aqui, tá bom? Repita isso comigo. Senhor, quebrado ou inteiro, estamos nas mãos do oleiro. Senhor, faça e refaça a minha vida conforme a tua soberana vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Então, se eu pudesse dar um tema hoje, eu digo: quebrado ou inteiro, nós estamos na mão do oleiro. Se você está quebrado nessa noite, você continua na mão do oleiro. Se você está inteiro, glória a Deus, aleluia, você está na mão do oleiro.
Não importa qual é a sua condição nessa noite, mas perceba e entenda que você continua embaixo desta mão poderosa, tá bom? Existe um oleiro na minha vida e na tua vida. Deus, quando fala a Jeremias, ele vai usar de uma forma tão pedagógica, né? Ele vai usar a figura de um oleiro. E ele queria mostrar para Jeremias que, da mesma forma que o oleiro ele precisa de um bom barro para fazer um vaso, Deus também, entre aspas, ele precisa que o seu povo reaja, responda através de uma ação, para que ele pudesse fazer algo no povo de Israel que ele precisava fazer. Então Deus ele vai falar com Jeremias usando essa figura aqui, o oleiro, que faz um vaso de barro. E quem era Jeremias? Jeremias significa Deus lança, Deus exalta. Jeremias era filho do sacerdote Ilquias, da cidade de Anatote. Profetizou ali no reino já dividido, Judá, né, o reino do sul, o reino do norte. Ele começou a pregar durante 40 anos sobre este povo, o reino do norte, o reino do sul, Israel e Judá, por 40 anos. Mas olha o contexto de Jeremias, olha o pano de fundo para Jeremias. Em que situação Jeremias começa a pregar? Primeiro, o povo, o reino do norte, estava sendo levado cativo para a Babilônia. Uma parte do povo de Deus estava sendo levado para a Babilônia. E uma outra parte que continuava em Jerusalém, que era o reino do sul, o reino de Judá, estava em plena decadência. Aí nos seus últimos 5 reis de Judá, houve uma queda significativa nesse reino. É dentro desse pano de fundo que Deus levanta Jeremias para começar a profetizar. Deus usa Jeremias através de várias figuras de linguagens. Várias. Se a gente for ver os textos aí, Deus usa, né, a boca de Jeremias por meio de figuras de linguagem para transmitir a mensagem de Deus ao seu povo. E uma dessas mensagens, e aí Jeremias está pregando em torno do ano 626 a 586 anos antes de Cristo. É nesse período aí que Jeremias está sendo levantado por Deus para falar ao seu povo. E uma dessas figuras de linguagem que Deus usa, o profeta Jeremias, é a figura do oleiro, para transmitir a mensagem. Outra coisa, Jeremias, ele não seria convidado para muitos locais não, viu? Porque a mensagem de Jeremias não era nada atrativo. Era uma mensagem que, de alguma forma, em alguns momentos, Jeremias ele vai sofrer ameaça de morte. Porque a mensagem não era uma mensagem atrativa. A mensagem da cruz hoje, ela não é tão atrativa assim. A mensagem da sua volta, ela também não é tão atrativa assim. E na época de Jeremias, arrependimento, conversão, largar o pecado, isso não era tão atrativo, não era atrativo. Então certamente Jeremias, dentro desse pano de fundo, é dentro desse contexto que Jeremias é levantado por Deus para transmitir a mensagem de Deus ao seu povo. Então você que está quebrado, você que está inteiro, continue na mão do oleiro, não saia dessa mão. Que a boa mão do Senhor nos conduza, assim como Neemias sempre citava, que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas o tempo todo, porque se não for essa boa mão sobre nós, eu não sei aonde nós estaremos hoje, tá? Então vamos lá. O texto de Jeremias capítulo 18, eu vou pedir que os irmãos, aí no versículo 2, Deus fala a Jeremias, já tinha falado no versículo 1, Deus continua falando com Jeremias no versículo 2, e no versículo 2, Deus dá uma ordem expressa a Jeremias. Acharam aí? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá, é lá embaixo, é lá na olaria,
que eu vou fazer com que você ouça as minhas palavras. Aqui no versículo 1, versículo 2, Jeremias, ele ouve Deus falar, mas quando ele recebe uma ordem, quando ele responde a essa ordem, ele não apenas ouviria Deus falar, mas ele veria Deus, ele teria experiências maravilhosas com Deus naquele lugar. Observe que o estado de Jeremias limita, compromete um nível maior de experiência que ele teria com Deus. E se ele não respondesse ao chamado de Deus naquele momento, ele teria uma experiência, sim, boa, mas ele precisava ter uma experiência ainda maior, ainda mais maravilhosa, quando ele respondeu a ordem no versículo 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e ele desceu. E quando ele desceu à olaria, ele não apenas ouviu Deus falar, ele viu Deus fazer algo maravilhoso ali. Então, as nossas maiores experiências, irmãos, não estão em lugares onde eu acho que eu devo ficar, mas sim em lugares onde Deus já preparou para que eu estivesse. As minhas maiores experiências não estão em lugares onde eu pretendo ficar, mas assim em lugares onde Deus preparou para que eu ficasse. Quer ver um exemplo disso? O texto, o pastor já pregou aqui, sobre quando Deus pede o filho a Abraão, pede Isaque a Abraão, o que ele faz? Vai para o Monte Moriá e leva o seu filho. E lá eu vou pedir ele em sacrifício. O último lugar que Abraão queria estar era no Monte Moriá. Porque ele sabia que lá o seu filho seria pedido em sacrifício. Já foi pedido antes, e foi durante, e foi depois. Mas foi lá que Deus se revelou a Abraão de forma maravilhosa. Então, as nossas maiores experiências não são em lugares que eu já programei em ficar, mas no lugar onde Deus já estabeleceu para que eu ficasse. Então, entenda que esse nível que nós estamos é maravilhoso, sim. Se você está bem, sim. Se precisa melhorar, vamos descer a olaria. Mas eu preciso ir para um nível onde o Senhor me chamou para que eu ficasse, para que eu estivesse lá. Então, é exatamente isso que nós precisamos, nessa noite, entender. O que eu estou fazendo são apenas as minhas expectativas. Mas quais são as expectativas de Deus com relação à minha vida? A minha vida espiritual. O que Ele quer que eu faça mais? Já perguntou ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça mais? O que é que você quer que eu precise fazer mais? Aonde é que eu preciso me mobilizar? Aonde é que eu preciso me mover? Para que eu tenha experiências maravilhosas contigo. Versículo 3. Eu acho que a gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje. Talvez a gente cante uns louvores, que é muito bom. Mas vamos lá para o versículo 3. Os irmãos estão entendendo? Estamos estudando a palavra, estamos meditando nela, e que isso haja uma retroalimentação, que os irmãos, através desse texto e através de algumas palavras lançadas, luz para o nosso entendimento, que Deus continue a falar ainda mais algo para você através desse texto, e te dê mais direção para a tua caminhada. Então estamos meditando de forma tranquila sobre essa palavra, tá? Versículo 3, o que que Jeremias fez? Ele subiu, desceu, atendeu, respondeu uma ordem do Senhor, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Observe, se Jeremias estivesse no lugar onde ele ficou, ele nunca iria ver e entender que Deus esteve sempre trabalhando sobre as rodas. Deus sempre esteve fazendo algo sobre a vida de Jeremias, sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Deus está sempre trabalhando. É porque o lugar onde nós estamos, a posição onde nós estamos, não conseguimos enxergar isso. Jeremias está aqui. Ele ouve Deus falar. Deus pede para que ele descesse, ele desceu. No que ele desceu, ele consegue ver Deus trabalhando, fazendo a sua obra sobre as rodas.
Então, às vezes a gente pergunta: Deus, eu estou indo para o culto, eu estou indo para a igreja, eu não vejo Deus fazer nada na minha vida, na minha família, na minha vida sentimental, na minha vida profissional, não acontece nada. E aí a gente pensa: Deus está parado, Deus não está fazendo nada sobre a minha vida. Talvez você veio nessa noite falando isso, afirmando isso. Quantas vezes eu já afirmei isso na minha vida? Deus, o Senhor não está fazendo nada na minha vida. Eu vejo muitas coisas acontecendo na vida dos outros, mas na minha vida não vejo o Senhor trabalhar em nada. Aí Deus pede para mim e para você: olha, eu sempre estou fazendo algo. Na verdade, é o local onde você está que limita você enxergar o que eu faço. É exatamente aí. É o local onde você está que limita você enxergar o que eu estou fazendo. Então, quando Jeremias ele desce, ele acaba enxergando. Eis que o oleiro já estava fazendo algo, já estava trabalhando sobre as rodas. Então, Deus não começa a fazer quando Jeremias chegou. Olha, Jeremias está chegando aí, vamos começar a trabalhar. Não. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, eis que Deus já estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Eis que Deus estava fazendo a sua obra sobre as rodas na vida de Jeremias e na vida do seu povo. Sabe o que isso quer dizer? Deus ele trabalha além da nossa capacidade visual. Quando Jeremias chega na olaria, Jeremias vê Deus trabalhando. Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, além da nossa capacidade visual. Enquanto eu falo aqui, o que a gente só consegue enxergar é só eu falando. Todos estão sentados aí e todos estão me escutando. É o nosso campo de visão. É isso que a gente consegue enxergar. Mas fora dessas quatro paredes, a gente consegue enxergar Deus trabalhando na nossa vida, na nossa família, organizando, desfazendo e refazendo de novo. A gente consegue enxergar isso. Eu vou pedir que os irmãos agora fechassem os seus olhos e consiga enxergar Deus trabalhando na sua família, tá? Vou dar um tempinho para os irmãos, vou dar um minuto, mas consiga enxergar, além dessas quatro paredes, Deus trabalhando além da nossa capacidade visual. Amém. Os irmãos conseguem enxergar Deus fazendo, Deus rompendo essas paredes, rompendo esse teto e fazendo algo. Deus realizando algo na sua família, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, nos seus projetos e sonhos. Você consegue visualizar isso, você consegue ver Deus indo além dessas quatro paredes e fazendo algo. A nossa natureza ela é limitadíssima. A nossa condição humana não consegue perceber isso. A nossa fé é ela que nos faz andar, andar e caminhar e enxergar além. Mas de nós mesmos nós não conseguimos enxergar isso. É a fé, é essa capacidade, é esse dom de Deus tão maravilhoso que, plantados nos nossos corações, a gente consegue fazer alguma coisa, enxergar alguma coisa e realizar alguma coisa em Deus. Versículo 4. Deus está trabalhando mesmo sem a gente ver, irmãos. Deus está trabalhando mesmo sem você vermos alguma coisa. Deus está trabalhando. Isso independe de nós enxergarmos ou não. Isso é característica de Deus. Ele é o guarda de Israel, que não dormita,
porque não se cansa, não se fatiga. Isso é característica dele. Independente se eu consigo ver isso ou não, Deus está sempre fazendo. Deus está sempre realizando algo. Versículo 4. E aí eu vou tentar, viu, Gui? Ver se a gente consegue dar uma grifada em uma parte que achei interessante. Versículo 4. Como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Gui, se você puder grifar na palavra quebrou-se. Dá uma grifada aí, pronto. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Eu quero dizer para os irmãos que nessa parte aqui, nesse contexto aqui, Deus não quebrou o vaso. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Deus quebra o vaso? Quebra. A gente vai ver vários textos de Deus quebrando o vaso. Mas existem situações que o próprio vaso se quebra. E o vaso que estava nas mãos do oleiro se quebrou. Já viu o oleiro quando ele começa a fazer a dar forma ao barro? Aí chega um dado momento que o negócio, né, desanda e o negócio vira uma coisa só. É exatamente isso. O vaso quebrou-se. Eu quero dizer para os irmãos que nesse contexto aqui, não foi a mão que quebrou o vaso, mas foi o vaso que quebrou nas mãos do oleiro. Quando é que o vaso ele se quebra por si só? Quando ele vai em locais onde ele não deveria ir. Quando ele tem acessos a lugares onde ele não deveria estar. Quando ele fala coisas que não deveria falar. Quando ele pensa em coisas que ele não deveria pensar. Quando ele se relaciona com pessoas que ele não deveria se relacionar. Aí o vaso começa a se quebrar nas mãos do oleiro. Espera aí. Entenda que você ainda continua nas mãos do oleiro. Ele tem todo o poder para restaurar, refazer esse vaso novamente. A palavra se quebrou ou quebrou-se. Se tiver uma professora de português aí, se eu estiver falando alguma bobagem, me corrija. Mas aí é um ato passivo. O vaso por si só quebrou-se nas mãos do oleiro. E essa palavra quebrou, ou se quebrou, é a mesma utilizada lá em Jeremias capítulo 13. Vamos lá. Lembra que eu falei para os irmãos que Deus usava Jeremias através de vários símbolos? É um desses símbolos aqui que a gente vai ver. Jeremias capítulo 13. Aí quando você vai no texto, e lá no versículo ele tem a referência. E a referência te leva para um outro texto. É justamente o que aconteceu aqui. Aí ele me levou para o capítulo 13 de Jeremias. Como a gente está com tempo, a gente vai ler do versículo 1 até o 7. Tá? Em um tema sugestivo aqui, o cativeiro é representado por um cinto de linho. Deus usa Jeremias através de um cinto de linho para mostrar que o povo de Israel seria cativo, seria levado cativo à Babilônia. E qual era a condição desse povo quando eles fossem levados cativos para a Babilônia? É mais ou menos a ideia do texto aqui. Os irmãos acharam? Jeremias capítulo 13, versículo do 1 ao 7. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Deus tinha um propósito. E comprei o cinto.
conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, e vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha o quê? Apodrecido, para nada mais prestava. A palavra quebrou-se em Jeremias capítulo 18 é a mesma palavra no original. E aí, Gui? Passa para mim, Gui, aquela... A palavra quebrou-se em Jeremias capítulo 18 é o mesmo termo usado aqui em Jeremias capítulo 13, versículo 7. Apodrecido. Dá para dar um zoom? Não, né, Gui? Josinho está falando agora, né, estudando o hebraico, isso é muito bom, e isso tem tanta riqueza, é muito bom. E a palavra quebrou-se significa destruir, corromper, arruinar, deteriorar. Vou ler aqui que deteriorar está inutilizado, está deteriorado, estar corrompido, está estragado, está ferido, está arruinado, está apodrecido. O vaso em Jeremias capítulo 18, versículo 4, se quebrou porque estava apodrecido. E isso quer dizer o quê? A nossa natureza adâmica, caída, porque pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Então a nossa natureza caída, e que é restaurada por causa da graça do Senhor sobre as nossas vidas, e isso não tem mérito algum nosso, esforço algum nosso. O que nós fazemos hoje é apenas uma resposta da graça que o Senhor já nos deu. Então, o vaso se quebrou porque a sua honra, cinto, simboliza moral. Quando um lutador de boxe ganha um cinto, ele aumenta o seu status. Agora eu sou campeão mundial, blá, 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 blá. Então, cinto significa proteção das partes vitais, a moralidade. Significa o status, a posição. Então, a moralidade do povo de Israel, o status do povo de Israel, a sua honra estava apodrecido e para nada mais prestava. E se prestasse aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, não presta para nada. Isaías fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. E se somos alguma coisa, é porque a graça do Senhor nos põe de pé. A graça do Senhor nos fortifica. E é a presença de Jesus, do segundo Adão, que restaura essa natureza caída, corrompida e perversa. Somente Jesus Cristo é o único suficientemente capaz de restaurar a nossa natureza caída. Isso é para quê? Para que ninguém se gabe, para que ninguém se glorie, para que todos entendam que a obra é dele, o realizar. De mim vem o querer e o efetuar. Então, não é por mérito, ninguém deve se gabar,
nós somos exatamente esse tipo de material. Não somos um barro bom, não, irmãos. Somos barros ruins. Barro ruim. E se somos alguma coisa, é porque a graça do Senhor, a mão do Senhor, está sobre as nossas vidas. Tá? Então vamos lá. E para encerrar aqui, versículo 5, volte lá para Jeremias, capítulo 18, versículo 5 em diante. E eu já encerro. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus, que o Senhor nos dê capacidade para digerir isso aqui e ir para frente. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aí eu fui pesquisar. Existe um campo aí da ciência que é os geógrafos. São pessoas que estudam a formação, a origem e a estruturação do solo. Segundo eles, está lá no Google, viu? Está no Google. Tem coisa boa no Google também. Segundo eles, existem 200 tipos de barro. 200 tipos de barro. Sendo que desses 200, só 8 tipos de barro servem para fazer vaso. Vou repetir. Segundo os geógrafos, existem 200 tipos de barro. Vocês podem pesquisar aí. 200 tipos de barro. Sendo que desses 200, só 8 tipos de barro ou argila serve para fazer um vaso. Mas o incrível é que Deus poderia usar os barros bons. Tem muito barro bom aí fora. Tem muita gente mais preparada do que eu aí fora. Tem gente muito mais preparada, muito mais capacitada do que eu aí fora, do que você aí fora. Mas incrível que Deus me escolheu e te escolheu. Como explicar isso? Deus não poderia usar o barro bom para que ele conseguisse concluir a sua obra? Ele poderia fazer isso. Ele pode. Não quer dizer que o barro bom também Deus não utilize. Deus utiliza. Mas Deus ele tem um negócio em trabalhar com barro ruim. E por que isso, irmãos? Deus não poderia pegar esses 8 tipos de barro bom e fazer a sua obra acontecer? Fazer o seu reino avançar? Fazer com que a sua vontade cada dia mais se estabeleça? Ele poderia fazer isso, mas eu tenho consciência que eu sou um barro ruim e que tem gente muito melhor do que eu aí fora. Mas Deus me escolheu, Deus te escolheu, e não se sinta ofendido não, porque realmente é o que somos. Somos barros ruins na mão do oleiro, porque essa é a nossa condição, essa é a nossa natureza adâmica caída, e que é restaurada pelo poder da presença de Jesus em nós. A cada dia somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. É um processo de restauração, mas Deus nos escolheu. E por que Ele nos escolheu? Barros ruins. Porque se Deus escolhe um barro bom, vai dizer assim, olha, deu certo porque o barro era bom. Mas se o barro é ruim, e as coisas começam a acontecer, de quem vai ser a glória? O barro é ruim, ruim. Mas o negócio vai para frente, só pode ser Deus. Não tem outra explicação. É isso que Deus, Ele quer revelar a excelência do poder dEle através de barros ruins que somos nós. Já parou para perceber? Para que a excelência do poder dEle se aperfeiçoe em vasos de barro, que somos nós. Então,
Aí que está a glória em tudo isso. Porque se Deus pega uma coisa boa, ninguém vai atribuir, né, o sucesso, a maravilha a Deus, mas vai atribuir o homem, porque o homem fez, foi porque o barro é bom, funciona. Que se fosse uma coisa ruim, quero ver Deus fazer. Aí Deus pega coisa ruim e faz acontecer, aí o homem tem que se render e entender que foi a mão de Deus que fez tudo isso, tá? E aí eu quero dizer nessa noite, e essa é a palavra que Deus falou para mim, eu espero que isso também de alguma forma transmita alguma mensagem para os irmãos. Não é a qualidade do barro, é sobre a mão de quem está esse barro. Não é a qualidade da água, é a qualidade da mão que está sobre esta água. Não é a qualidade do barro, é a qualidade da mão. Quem está trabalhando sobre a minha vida e sobre a sua vida? Quais são as mãos que estão trabalhando sobre a sua vida e sobre a minha vida? Não é a mão do Senhor Todo-Poderoso, o Jeová, o Deus que faz, o Deus que realiza? É esta mão que está sobre a tua vida, sobre a minha vida. É ela que nos faz andar de glória em glória, de vitória em vitória. É sob esta mão que estamos, tá?